Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 com o A300-600 da Inibuilds, mais uma aeronave classe alfa para você que quer um avião completo, rico em detalhes em todos os sentidos. Dispensa comentários porque a gente sabe que Inibuild está muito empenhada em trazer aeronaves cada vez melhores. Desde que era uma desenvolvedora restrita ao X-Plane, a gente já podia contar com a qualidade do trabalho desenvolvido pela Inibuilds. E, para quem está mais ligado, isso aqui é um avião que também está disponível no X-Plane 11. Não sei se eles fizeram alguma atualização para o X-Plane 12, mas não só esse, como o A310, o A300 e o A300-600 ST, que é o Beluga, se eu não me engano, tá? Bom, como você pode ver nas imagens, né, em termos de modelagem, a aeronave é extremamente detalhada, fidedigna, é um excelente representante da aeronave real. Em termos de modelagem, a gente não tem muito aqui a acrescentar, a não ser parabenizar a Inibuild pelo primoroso trabalho realizado na modelagem da aeronave, tanto interna como externamente. A aeronave está muito bem reproduzida. Outro ponto importante que merece atenção é o tablet, né? Com uma série de utilidades, incluindo integração com SimBrief, com Navigraph, calculador de performance, facilidades para a configuração do seu joystick, um painel de manutenção riquíssimo em detalhes, onde você consegue ter acesso a uma série de elementos que vão tornar ainda mais imersiva a sua experiência com a aeronave, peso e balanceamento, que já puxa diretamente do SimBrief e insere na sua aeronave todas as variáveis relacionadas ao voo que será realizado, e um painel de acesso aos serviços de solo, com interação também com as portas principais da aeronave, portas do porão, pushback e muito mais. Como você pode ver aí nas imagens, através do painel de manutenção você consegue abrir algumas partes da aeronave, o cone do APU, as nacelles, né, ou seja, a carenagem do motor. Você tem acesso ao painel relacionado a combustível. Você consegue resetar muita coisa relacionada à manutenção da aeronave, como fluidos e eventuais problemas que venham a ser apresentados, tá? Isso tudo através do painel de manutenção. Eu não posso deixar de mencionar a integração com o SimBrief, porque acaba sendo uma coisa extremamente útil. Há quem diga que você consegue esse mesmo serviço gratuitamente, baixando as cartas, etc e tal. Só que aí é que entra a questão de você ter a assinatura do SimBrief. As aeronaves que possuem integração, você já consegue instantaneamente, como aqui, por exemplo, ter associado no seu tablet as cartas dos aeroportos que você vai utilizar automaticamente. Você não precisa procurar, você até consegue procurar outras cartas aqui dentro do tablet, mas acaba sendo super interessante essa funcionalidade, apesar de muito cara, a gente não pode deixar de negar, para quem pretende adquirir não só essa aeronave, como muitas outras que oferecem esse recurso. A aeronave também conta com um painel de opções com inúmeras possibilidades de customização, extremamente simples e intuitivo de você mexer, tornando ainda mais personalizada a sua experiência dentro da aeronave. Ainda no tablet você conta com uma ferramenta extremamente importante para a calibragem do seu joystick. Eu precisei fazer a calibragem do meu Thrustmaster da Airbus Captain Pack. Consegui fazer zero estresse, zero fadiga, zero mistério e realizei meu voo utilizando o meu conjunto aí da Thrustmaster. Como dito anteriormente, tanto externamente como internamente, a Inibuild foi muito caprichosa na modelagem e na texturização. As galhas estão idênticas a uma galha de aeronave, o que é muito difícil encontrar, diga-se passagem, na maior parte das aeronaves que eu já voei. Como comissário, eu afirmo com toda a minha certeza, a galha, tá, o interior da aeronave está muito bem reproduzido. Bom, pessoal, agora falando da operação da aeronave, tá? É idêntica à do 310. Por essa razão, eu não vejo necessidade de fazer um tutorial completo do A300-600, porque é só você assistir o do 310 que você vai conseguir pegar a operação dessa aeronave aqui. Tá muito consistente, tá muito fluido. Eu não tive qualquer problema na operação. Eu fiz 4 voos com essa aeronave e eu não tive sequer um único problema, com nada. E eu peguei a versão 1.0, já está na 1.1. Eles já fizeram algumas correções e aprimoramentos e a aeronave está ainda melhor. Eu acredito que você que entre agora na brincadeira, você vai pegar uma aeronave
ainda mais consistente, ainda mais confiável. Vamos fazer uma menção honrosa para o pacote de som que acompanha a aeronave, porque os sons da aeronave, tanto interna como externamente, tá um espetáculo. Então aumenta o som, coloca teu headset e vai ser feliz, porque o pacote de som tá extremamente fiel. Falar do comportamento da aeronave, do modelo de voo, é complicado porque cada um vai ter uma experiência, porque isso depende muito de como você vai pilotar o avião, o que você vai utilizar para pilotar o seu avião. Se você está com um manche e um pedal, a pegada é uma. Se você está com side stick, é outro lance. Então, na minha situação, eu achei uma aeronave muito dócil, muito responsiva, muito consistente com relação aos inputs que você dá no controle. Ela é muito obediente, vamos dizer assim. Eu não tive qualquer dificuldade, considerando, obviamente, que você vai ter que se adaptar à aeronave. Cada aeronave é uma aeronave, então você precisa se acostumar com a aeronave nas mais diversas fases do voo. Decolagem, pouso e algumas manobras que você vai executar até em solo. Considerando que você tenha voado só o 737 ou A320, eu não diria que você vai ter uma curva de aprendizado gigantesca, tá? Você assistindo o tutorial que tem aqui, rapidamente você vai estar dentro do envelope operacional da aeronave e vai conseguir fazer o seu voo zero estresse, zero fadiga, zero mistério. A aeronave tem VNAV? Tem. A aeronave tem um FMC funcional com muitos recursos? Tem. Você consegue editar informações relativas à navegação vertical, fazer espera, você consegue inserir um plano de voo secundário, você tem uma série de recursos operacionais observados nas aeronaves reais que você vai encontrar aqui. Não existem todos os recursos encontrados numa aeronave real, até porque quanto mais recursos você insere numa aeronave para simulador de voo, mais pesada ela vai ficar, mais recurso do seu computador ela vai demandar, certo? Mas as funcionalidades básicas que vão tornar o seu voo fluido, um voo com uma carga de trabalho reduzida, essas funcionalidades ele tem. Na minha opinião, o grande mistério desse avião é performar uma aproximação aeronave, e que também tem aqui no canal um tutorial mostrando como fazer isso aí. Então você assistindo o tutorial completo do A310, mais esse tutorial de aproximação aeronave, você vai estar pronto para operar o A300-600. Aí na tela você está vendo, eu estou performando um ILS, é a coisa mais simples do mundo, vamos dizer assim, tá? Comparado ao procedimento aeronave, que é um pouco mais complexo, mas não é nada que vai transformar a sua simulação em sofrimento, tá? É uma curva de aprendizado média, vamos dizer assim, tá? Observando o que precisa ser feito e reproduzindo direitinho, você consegue fazer um pouso tranquilamente, tá? E ILS é bem mais fácil, tá? O RNAV é um pouco mais chatinho, mas dá pra gente fazer a brincadeira acontecer também. É só assistir os tutoriais aí no canal. Bom, apesar de todos esses predicados, né? Todas essas vantagens e recursos e etc e tal, há que se considerar a configuração do seu PC, que apesar de eu ter realizado 4 voos e 90% deles terem sido extremamente fluidos, com a ausência total de stutters, eu consegui perceber, ainda que de maneira muito tímida, em um único aeroporto. Inclusive aeroporto default, tá? Aeroporto padrão, não era nenhum aeroporto desenvolvido por terceiros, tá? O meu computador não tem uma configuração high-end, tá? Eu diria que tá ali no intermediário, e eu percebi isso, tá? Considerando também que eu optei por usar as texturas de alta resolução, e isso também pode ter impactado, mas é importante você considerar no histórico de utilização no seu simulador de voo, quanto tem sido registrado por você a presença de stutters, tá? É uma coisa muito particular, mas no meu caso, eu tive uma experiência gratificante, vamos dizer assim, tá? Bom, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui. Espero que o vídeo possa te auxiliar aí no sentido de decidir ou não pela compra da aeronave. Tem sido muito gratificante para mim. Não posso deixar de agradecer mais uma vez a Inibuilds, que cedeu generosamente essa aeronave para que a gente pudesse produzir o conteúdo que você acabou de assistir. Vou deixar nos comentários o link para você adquirir a aeronave, além dos tutoriais que eu mencionei aqui no vídeo, para que você que está pensando em adquirir a aeronave ou já adquiriu, possa assistir e dominar esse avião, beleza? É isso aí, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.